Aqui no programa Voz do Campo, nós conversamos agora com o Dr. Ives Gandra Martins, que é um dos conceituados, talvez o mais conceituado jurista do Brasil, que gentilmente atende ao nosso programa Voz do Campo para falarmos um pouco da turbulência que está no nosso país. Dr. Ives, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. Também é uma grande alegria também conversar com meus amigos da Voz do Campo. Doutor Ives, o Brasil atravessando uma turbulência muito forte. A gente tem andado pelo país inteiro e as palavras que a gente ouve nas rodas de conversas, e este programa é um programa focado no agronegócio, mas que também tem uma preocupação com a sociedade em geral, com a ordem e progresso, e o que mais a gente ouve falar hoje é incerteza, insegurança e instabilidade. O Brasil está atravessando uma turbulência, disputa de poderes, disputa de vaidades, não sei se dá para dizer assim. Tivemos um impeachment da presidente da República, o outro ex-presidente denunciado ao extremo, o atual presidente também sofrendo aí com denúncias até graves. Doutor Ives Gandra, o senhor que é bem reconhecido no Brasil, o que o senhor teria a dizer desta turbulência no nosso país? Nós estamos realmente vivendo um problema muito sério, decorrente da situação de quase calamidade pública que o governo anterior deixou. Esses 13 anos do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, aparentemente nos primeiros tempos, dando a impressão de que tudo ia mil maravilhas, que estavam distribuindo sem criar. No momento exato em que se apresentou a realidade como ela era, que a Bolsa Família era mais um rótulo, na medida em que, embora tenha realmente distribuído para 13 milhões de brasileiros uma bolsa e que no orçamento não representava um valor maior, que eram 20 bilhões de reais no orçamento de 1,5 trilhão de reais, percebeu-se que o Brasil parou em relação aos países emergentes. Deixamos de investir em tecnologia, deixamos de realmente preparar as empresas para que pudessem competir no mercado global, e o que se viu é que as próprias empresas estatais do governo foram saqueadas por uma corrupção que nunca houve, segundo o New York Times, uma corrupção tão grande no mundo. Nós batemos o recorde de um governo corrupto, considerado o governo mais corrupto do mundo, em decorrência, possivelmente, de aproveitarem as empresas, saquearem as empresas, deixando a Petrobras, que era o orgulho dos brasileiros, numa situação calamitosa. Ora, isto fez com que, mesmo com o impeachment da presidente Dilma, a terra arrasada, a nação arrasada por 13 anos de descalabros administrativos, fizesse com que o próprio governo, tentando corrigir, não conseguiu ainda apresentar, sinais de melhora, apesar de já ter conseguido um elemento extremamente importante, que é a PEC do teto dos gastos públicos, porque a administração pública brasileira é esclerosada. Hoje nós vivemos para atender a administração pública. Nós multiplicamos funções, instituições, ministérios para colocar pessoas oficialmente sustentadas pela sociedade através de tributos. Então a nossa administração pública tão esclerosada criou uma carga burocrática de tal natureza que a carga tributária hoje é insuficiente para sustentar a carga burocrática dessa multiplicação de órgãos, de benefícios e supersalário nos 3 poderes. E mais do que isso, criando uma
série de exigências que faz com que o brasileiro perca um tempo monumental maior do que dos outros países, só para atender exigências burocráticas em diversas áreas, tributária, trabalhista, previdenciária, etc. Então, esta terra arrasada precisaria, evidentemente, ser novamente reconstruída. O governo está tentando, mas nesse quadro, que eu considero um quadro dramático, porque é muito difícil tentar reduzir o custo da administração pública, os quadros da administração pública, procurando enxugar essa difusidade de uma máquina administrativa considerável. Todos aqueles que estão nessas posições dentro da burocracia criam anticorpos para que não percam o poder que têm. E hoje a grande dificuldade, o próprio teto do quadro. O que está pretendendo com o teto é não permitir que eles ganhem acima da inflação. Nós temos uma máquina muito maior do que o Brasil pode ter. A Federação Brasileira, na fase administrativa, na máquina administrativa, não cabe dentro do PIB. Então, o que se conseguiu foi um mínimo. Só vai se reajustar no nível da inflação. E essa criação de anticorpos contra a PEC do teto foi de tal ordem que chegaram a fazer passeatas nas ruas, pretendendo, não, nós não temos dinheiro, mas queremos ter valores muito superiores ao teto, queremos que os aumentos futuros, quando na verdade o que você tem é que cortar gastos e não aumentar custos e gastos para o futuro. Então o que eles queriam não era diminuir o custo da administração, mas impedir a PEC do teto para terem mais gastos de uma administração pública que já gasta demais. Por isso o Brasil tem uma carga tributária da ordem de 35% a 36% do PIB, segundo a OCDE. E pelos mesmos padrões, pela mesma régua da OCDE, enquanto o Brasil está com 35,70% ou 71% na última edição da OCDE, os Estados Unidos estavam com 24% de carga tributária sobre o PIB, Coreia do Sul 24%, Japão e Suíça inferior a 30%, a China em torno de 20%, México 19% e nós com 35%. Como é que nós podemos concorrer? E esses tributos são insuficientes para sustentar essa máquina administrativa monumental, essa federação que se multiplicou em cargos muitas vezes inúteis, em exigências muitas vezes excessivas sobre o cidadão brasileiro. Eu considero que, apesar do esforço do governo Michel Temer, enquanto não se pensasse seriamente em reduzir o custo da administração, nós teremos muita dificuldade em sair da crise. E a crise só não é maior graças ao agronegócio, porque o único setor que tem funcionado no Brasil é o agronegócio, que tem permitido exportações, que está com tecnologia avançada, que é equiparado aos principais países do mundo, às vezes até com superioridade na sua tecnologia, e que mesmo assim é pressionado por movimentos a meu ver, violadores da lei, com o movimento Sem Terra, o MST, porque cada vez que se invadem terras alheias, está se violando a lei com uma tolerância que evidentemente não faz jus a um Estado de Direito. Dentro de todo esse quadro, nós estamos ainda com os problemas de conflito entre poderes. Nós vemos o Supremo Tribunal Federal constituído por 11 ministros de grande nível, com professores de direito. Eles dão verdadeiros shows quando decidem como juízes, mas são evidentemente despreparados para serem políticos. E quando se tornam políticos,
criam problemas monumentais, como aconteceu com meu queridíssimo amigo e excepcional jurista Marco Aurélio, quando pretendeu afastar o presidente Renan da presidência do Senado Federal, levando o Supremo a ter que decidir às pressas para mantê-lo lá, e só não o deixando, também sem nenhuma base legal, nenhuma base constitucional, como não possível sucessor do presidente da República. Recentemente, o ministro Luiz Fux, um excepcional processualista, decidiu monocraticamente, ele que foi eleito por um homem só, o presidente da República, considerar nula a votação de uma casa que, na verdade, foi eleita por 120 milhões de brasileiros, mostrando a abstenção, que são 140 milhões de eleitores. Então, quer dizer, um homem só substitui os representantes de 120 milhões de eleitores que votaram em todos os deputados que estavam lá, todos eles representando os seus eleitores. E um homem só pretendeu politicamente, ou da função dele, na sua juiz, mudar a orientação da Câmara dos Deputados, num projeto que já estava no Senado, o que vai levar a uma outra crise, porque eles não obedeceram, evidentemente, estão recorrendo ao próprio ministro Luiz Fux ou ao plenário, mas não vão anular a decisão até que o plenário apresente, apresentando, portanto, levando, portanto, a uma crise entre poderes, porque o Supremo tomou uma decisão que não é obedecida pelo Congresso, e o Congresso não precisa obedecer, porque pelo artigo 49, inciso 11, cabe ao Congresso Nacional zelar pelas suas prerrogativas legislativas perante os outros poderes. O que vale dizer, podem dizer não à decisão do judicial cada vez que a decisão judicial invada a competência do Poder Legislativo, é o que diz o artigo 49, inciso 11 da Constituição, o que representa uma crise absolutamente desnecessária. Por outro lado, um projeto que é apresentado como 10 medidas do Ministério Público, na verdade era um anteprojeto com quase 70 artigos absolutamente loucos. Por exemplo, um deles dizia o seguinte: nas estradas de 50 em 50 quilômetros terá que haver cartazes dando os telefones dos órgãos de corregedoria da Polícia Rodoviária, para que, se houver algum policial que foi desonesto, poder se telefonar para a corregedoria para indicar esse policial desonesto, policial rodoviário. Parece algo de ditadura. As provas ilícitas que pretenderiam tornar legítimas, cabendo ao acusado, em caso de haver uma prova ilícita obtida pelo Ministério Público de boa-fé, provar que foi de má-fé, tornando praticamente impossível. Então, qualquer alegação de que tinha sido de boa-fé valeria pela impossibilidade quase que material de o acusado provar que o procurador agiu de má-fé. Então, nós estamos com medidas verdadeiramente ditatoriais. Nós mesmos apresentamos, eu, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, Renato Silveira, Milton Deus de Souza, um artigo do Estado de São Paulo, na sexta-feira, no dia 9, em que nós mostrávamos que era impossível aceitar todas as 10 medidas. Havia medidas boas, mas havia medidas que pretendiam dar ao Ministério Público um subpoder. Obtiveram 2 milhões de assinaturas que nem foram comprovadas, porque se tivesse que se verificar a autenticidade de cada uma das assinaturas, deveria demorar um tempo enorme, por isso é que um deputado encampou, e o Senado, a Câmara dos Deputados, fez um projeto em que aceitou algumas coisas, incorporou um outro projeto, vinha do próprio Supremo Tribunal Federal, com a marca, com um estudo de ministro Teori Zavascki, de um anteprojeto contra abuso de autoridade de 2009,
e que foi incorporada, porque se estavam pretendendo medidas contra a corrupção, teria que, evidentemente, haver a contrapartida de medidas contra o abuso do poder. Porque é evidente que não existe nenhuma pessoa no Brasil que está acima de qualquer punição. Não há nenhuma pessoa que pode dizer nós podemos acusar todo mundo e não podemos ser acusados por ninguém. Então, o que fizeram foi escoimar o que havia de mais ditatorial no projeto de lei da Câmara dos Deputados e, por outro lado, acrescentar algumas medidas que precisariam ser estudadas de abuso de autoridade, no sentido de que se a autoridade agiu corretamente, não abusou em nada, e foi íntegra na procura de punição de acusados, ela seria, evidentemente, jamais, nunca estaria sujeita a qualquer tipo de punição. Mas se utilizou processos indevidos e abusou da autoridade, foi contra a lei, nada mais natural que seja punido. Não há ninguém que esteja acima da lei. E eu falo isso com tranquilidade porque eu tenho uma admiração profunda pelo Ministério Público, como tenho pela advocacia. Tanto o Ministério Público quanto a advocacia são funções essenciais à administração da justiça e estão no título correspondente ao Poder Judiciário. Nós estamos com 3 instituições importantes. Não há Poder Judiciário sem Ministério Público e advocacia. Não há advocacia sem Ministério Público e Poder Judiciário. Não há Ministério Público sem advocacia e Poder Judiciário. As 3 instituições são relevantes. Como é que se pode pôr uma instituição acima de todas as outras? Ele poderia fazer o que bem entendesse e com uma impunidade de atos que eventualmente viessem a ser violadores da lei. Sou um admirador, um profundo defensor de quase todas as medidas do juiz Sérgio Moro, já disse isso em artigos. Mesmo assim, acho que algumas delas realmente foram excessivas. Para mim não há crime de corrupção, é crime de concussão. O governo, quando exige condições e quem não entrar no clube deixa de existir, e uma empresa que tenha 10, 15 ou 20 mil empregados, se não concordasse com os termos impostos pelo clube, de dar contribuições ao próprio poder público, não estaria mais trabalhando com o governo por obras que efetivamente foram feitas, não estavam. O crime é típico de concussão, não é um crime de corrupção. E é evidente que tudo isto, na maneira como foi apresentada, me levava a dizer foi ótimo o que aconteceu. O juiz Sérgio Moro passa na história do Brasil porque ele mostrou ao brasileiro que nós temos que combater a corrupção de todas as formas possíveis, mas nem por isso pode estar qualquer autoridade acima de qualquer punição se abusou no exercício da sua autoridade. E essa era a razão que essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados era uma lei, enfim, em que eles escoimaram aquilo que havia de ruim, mantiveram aquilo que havia de bom e acrescentaram uma possibilidade de punição de autoridade. E é interessante, não há um dispositivo na lei aprovada que se considere que interpretação de direito possa punir uma autoridade. Um magistrado que interpretou de uma determinada maneira o direito, mas que o Supremo venha definir que essa não era a interpretação correta, por ser uma questão de hermenêutica, não poderia jamais ser punido. Porque nas interpretações do direito sempre há uma possibilidade de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta interpretação. Não era esse abuso de interpretação de direito que estava sendo condenado, mas o abuso realmente daquele que exerce de forma indevida o seu poder. Não de que interprete o direito, mas usa prisões indevidas, prolongadas, sem nenhum critério, utilização de processos, inclusive, vexatórios em relação àquele que está
preso, inclusive com tortura até mental. Isso muitas vezes acontece, é proibido pela Constituição. Tudo isso é que poderia ser considerado, mas jamais uma questão de interpretação. Mas, enfim, tudo isso levou a uma instabilidade nas relações entre os poderes, porque um projeto de lei que foi aprovado, que tinha coisas boas, e que, entretanto, tirou aqueles aspectos que não poderiam ser aprovados, porque, a meu ver, representavam mais um poder ditatorial, redução das forças do habeas corpus, a utilização de provas ilícitas que teriam que ser eliminadas, evidentemente não justificaria esse conflito entre poderes. Em resumo, nós tivemos no Brasil uma situação para a qual o Brasil precisa se recuperar rapidamente da sua situação econômica, tirar empregos e permitir que nós entremos de novo no cenário mundial com competitividade. Para isso, nós precisamos fazer com que cada poder exerça a sua função. O Supremo é constituído de 11 excepcionais ministros, e sejam apenas ministros e não políticos. Quando pretendem interferir no processo legislativo, eles não estão habilitados para isso, porque não foram eleitos pelo povo, foram eleitos por um homem só. Quando exercem a sua função de judicial, por serem eminentes juristas, exercem-na bem, mas não quando são políticos. O poder legislativo tem que compreender que a sua função é representar o povo e procurar na legislação sentir, escutar, ver como o povo reage. O Ministério Público, indiscutivelmente, é uma instituição de extrema relevância, mas a sua função, como da advocacia, é colaborar com o Poder Judiciário. Não é um superpoder, um poder acima dos outros. É uma função essencial à administração da justiça, mas é apenas uma função de auxiliar a administração da justiça. Não mais do que isso. Ele não tem funções de poder interferir nos poderes, tanto na magistratura, quanto no poder legislativo ou no poder executivo. A função dele é de ser protetor da lei, de um lado, e ao mesmo tempo denunciar aquilo que corresponda a crime contra a sociedade. Então nós temos que perceber que se nós não conseguirmos fazer com que cada instituição exerça a sua função e que possamos trabalhar para a recuperação do Brasil, que vai depender fundamentalmente de uma diminuição do tamanho do Estado para que a sociedade possa crescer, porque hoje a sociedade trabalha para sustentar essa burocracia esclerosada, fazendo com que o Brasil tenha um peso que as outras economias do mundo inteiro não têm. Quando a carga tributária nossa é de 35%, segundo a OCDE, e os Estados Unidos têm 24%, a Coreia do Sul tem 24%, é de se compreender a extrema dificuldade. Aí se acrescentam os juros que nós temos aqui, em torno de, hoje, com a redução abaixo de 14%, mas não é o 0,50, 0,75 dos Estados Unidos, juros absolutamente abusivos. Se nós analisarmos que o nível de desemprego no Brasil, com os encargos trabalhistas que tornam cada vez mais um peso para as empresas, que tem um custo previdenciário, um custo trabalhista, um custo tributário, um custo administrativo, nós verificamos que é muito difícil as empresas crescerem por causa da necessidade dessa carga tributária ser insuficiente para sustentar a máquina administrativa desta federação que não cabe no PIB, e apesar da carga tributária estar nesse nível, os estados estão quase todos falidos, pedindo auxílio ao governo federal. E nesse auxílio que pedem, demonstram também que, enfim, não fizeram a sua lição de casa, não cumpriram a lei de responsabilidade. Até porque muitos dos estados
passaram a dar incentivos fiscais de ICMS e com isso deixaram de cobrar ICMS das empresas para as quais deram incentivos fiscais numa guerra fiscal que vem durando até hoje e que dificulta uma reforma tributária para dar competitividade aos seus produtos em relação aos outros estados. Não cobravam ICMS, criavam a guerra fiscal, perdiam no Supremo Tribunal Federal e passavam a estar com essa crise que nós estamos vendo hoje, em decorrência de quem não cobra tributos, evidentemente, não recebe o necessário para sustentar a sua máquina. Então, tudo isso são problemas de uma economia extremamente complexa em que os nossos políticos procuram sobreviver, mas no conflito entre poderes, o poder judiciário pretendendo interferir, o poder político em dificuldades, inclusive muitos deles envolvidos na Operação Lava Jato, o que lhes tira autoridade para continuar administrando muitas vezes setores essenciais, faz com que realmente nós vivamos um momento difícil no Brasil. Entretanto, nesse fim de ano, para a Voz de Campo, terminando já essas minhas considerações, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Todas as vezes, eu com 81 anos, tive muito crise dentro desse país. Tivemos a crise que derrubou o governo Jango, a crise política no início do governo Collor, com o plano Collor, contamos com a superinflação, só equacionado com o problema do governo Fernando Henrique, e vivemos um sistema político em que o presidencialismo demonstrou ser um fracasso total. Em 4 presidentes eleitos depois da Constituição de 88, 2 deles foram afastados por impeachment e o terceiro está com 4 denúncias no juiz Sérgio Moro, denúncia por crimes praticados, que não significa que praticou, ele foi apenas denunciado, nós não sabemos se haverá ou não condenação, mas que demonstra que o sistema presidencial falhou. Desde 1889, nós tivemos de 89 a 1930 um governo que era uma democracia e São Paulo e Minas que mandavam. Antes de ter havido a eleição, já se sabia qual era o candidato vitorioso, porque quando São Paulo e Minas escolhiam um candidato, ele já estava eleito por uma forma extremamente complexa de apuração de votos. De 30 a 45, uma ditadura. Tivemos um regime democrático de 45 a 64. Depois, 64 a 85, uma nova ditadura. E de lá para cá nós tivemos o petrolão, o mensalão, os anões do Congresso, os presidentes afastados. O que representa o presidencialismo é um fracasso no Brasil. Mas é um fracasso na Argentina, cheio de golpe de Estado. É um fracasso no Uruguai, cheio de golpe de Estado. É um fracasso no Paraguai, cheio de golpe de Estado. É um fracasso no Chile, cheio de golpe de Estado. É um fracasso no Peru, cheio de golpe de Estado. É um fracasso na Bolívia, cheio de golpe de Estado. É um fracasso na Colômbia, na Venezuela. Então, se nós analisarmos, chegou o momento de pensar em mudar o sistema político. Eu, pessoalmente, presido a Comissão de Reforma Política da OAB de São Paulo, que possui 40% dos advogados brasileiros, e com um grupo muito bom na minha comissão, Nelson Jobim, o José Gregório, o José Afonso da Silva, Paulo Dalari, Almino Afonso e outros. E a nossa luta é para tentar convencer a Comissão de Reforma Política do Congresso que vale a pena estudar, ou não de imediato, mas a médio prazo, entre 2019 e 2022, o sistema parlamentar e governo. Porque, se dos 20 maiores países do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos é presidencialista, há uma razão para que isso aconteça. Porque no parlamentarismo, o chefe de Estado é diferente do chefe de governo. Quando o governo é ruim, ele é afastado sem trauma nenhum por voto de desconfiança.
Se o Congresso derruba muitos presidentes, primeiros-ministros, o presidente é o chefe de Estado, pode dissolver o Congresso. A possibilidade de voltar mais cedo torna o Congresso mais responsável. O primeiro-ministro, sabendo que pode ser derrubado por um voto de desconfiança, é mais responsável. É um sistema de responsabilidade a prazo incerto. Eleito irresponsável, ele não fica no poder. Se for responsável, permanece, como aconteceu com Margaret Thatcher, ficou 11 anos no governo, com votos de confiança permanente. E só caiu quando aumentou a tributação para os ingleses. Os presidencialistas temos a irresponsabilidade a prazo certo, ao contrário. Parlamentarismo, responsabilidade. A prazo incerto, presidencialismo e irresponsabilidade a prazo certo. Direito irresponsável acontece o que aconteceu. Collor foi afastado por impeachment, Dilma foi afastada por impeachment, e demonstra que de 4 presidentes eleitos, 2 traumaticamente foram afastados por impeachment. Chegou o momento de estudarmos no Brasil um regime melhor, um regime que possa permitir efetivamente termos aqui a possibilidade de estarmos com as grandes nações do mundo, com o sistema parlamentar e governo. E só para concluir, apesar de toda a crise, esse quadro, que não é um quadro tranquilo que eu descrevi, na minha opinião, de um velho de 81 anos, eu sou sempre um otimista. Nós já tivemos muitas outras crises, e delas saímos. Eu diria que o Brasil é uma espécie de besouro. O besouro, os físicos dizem que não pode voar, porque o peso do seu corpo, as suas asas são tão pequenas que não permite que ele voe. Como o besouro não conhece física, ele voa. Assim será o Brasil. Apesar de todos os prognósticos e tudo que é nós temos, por exemplo, o agronegócio que funciona. Nós podemos retornar ao empreendedorismo, diminuindo a burocracia sufocante sobre o empreendedorismo no Brasil. E eu estou convencido que, apesar da crise, desse conflito de poderes, a estabilidade institucional criada pela Constituição de 88, essa mantém ainda as instituições que podem se digladiar, mas sabem perfeitamente do perigo de avançarem uma na competência do outro, da outra excessivamente. E por essa razão eu acredito que nós possamos sair da crise, até pelo receio de que, se o conflito se tornar muito difícil, se o conflito se tornar muito agudo, se o conflito se tornar algo que ponha realmente perigo às instituições, pelo artigo 142 da Constituição, caberá às Forças Armadas a intervenção. E como ninguém quer, nem as próprias Forças Armadas, uma intervenção por força do artigo 142 da Constituição, que impõe às Forças Armadas o poder e o dever de restabelecer a lei e a ordem, os poderes vão gradativamente perceber que chegou o momento de nenhum deles interferir na competência do outro. Porque não o fazendo, nós daremos a tranquilidade necessária para que o Executivo, o presidente Temer, possa tirar o Brasil da crise. Eu sou um otimista, e um otimista apesar do pessimismo que vivemos no momento presente. E aproveito o fim dessa minha entrevista e desejar aos ouvintes da Voz do Campo um felicíssimo Natal e que acreditemos que 2017 será um ano melhor. Doutor Ives, acompanhando atentamente a sua fala, a sua manifestação aqui no programa de rádio que o agronegócio brasileiro está ouvindo, o empresário gaúcho Edson Schaefer, industrial também, ele tem uma perguntinha para fazer ao senhor aí, aproveitando a oportunidade, o senhor que conhece demais e fala muito na questão tributária. Edson.
Bom dia, doutor Ives. Nós temos aqui o arranjo produtivo local de pós-colheita em Panambi, Condor, é a maior concentração de empresas, indústrias voltadas a um segmento, o segmento de armazenagem de grãos. E eu teria uma pergunta para lhe fazer. Considerando a alta carga tributária, as multas enormes quando da inadimplência nos pagamentos dos impostos e a enorme oscilação da nossa economia indo de crise em crise, como o senhor vê a possibilidade de um novo refis por parte do governo? Minha impressão é que isso vai ser fatal. Vai ser necessário fazer um novo refis, porque o próprio governo, se não, a justiça tem uma vantagem de receberem aquilo que eles não receberiam nunca se as empresas viessem a se tornar insolventes definitivamente. E a essa altura, não só eles estão fazendo uma nova lei de repatriação para tentar aumentar a sua receita, como o refis equacionaria problemas e processos que podem se prolongar indefinidamente, permitiria a sobrevivência de grande parte das empresas que não teriam jamais como pagar o que estão devendo e auxiliaria, evidentemente, a recuperação. Eu considero quase que fatal o surgimento de um novo refis. Creio que isso virá necessariamente. Doutor Ives, só mais uma pergunta para encerrar de um colega do senhor, doutor Rui Gessiger, vai lhe fazer uma pergunta. Eminente professor Ives Gandra Martins, todos nós sabemos que em países adiantados do mundo não há uma justiça especializada denominada Justiça do Trabalho. Ela surgiu num momento em que talvez ela fosse necessária para atender os reclames dos empregados. O senhor não acha que existem regras, já que estamos vivendo num mundo capitalista e no mundo da meritocracia, o senhor não acha que atualmente existem regras trabalhistas que entravam o fluir normal dos negócios com grande prejuízo para ambas as partes? Porque as pessoas ficam com medo de contratar ante tantos empecilhos e tantas regras difíceis de entender. Qual é a sua opinião a respeito disso? Seria bem-vindo uma reforma nas leis trabalhistas? Veja o seguinte, eu sou favorável a 6 reformas: a tributária, política, previdenciária, a administrativa, a judiciária e, por fim, a trabalhista. Essas 6 reformas são fundamentais que nós vamos ter que trabalhar e enfrentar no ano de 2017. E a trabalhista, a convenção coletiva do trabalho é fundamental. Quer dizer, quando há um momento de crise, nada mais justo acontece em todos os países do mundo, que os empregados se unam e com os patrões, para preservar empregos, consigam mudar as condições de trabalho, até reduzir o que estavam ganhando para poder manter os empregos, como aconteceu com a Chrysler, que se retirou nos Estados Unidos, graças a isso. O problema da terceirização, isso acontece no mundo inteiro, porque aqui no Brasil nós ficamos com essa vaca sagrada dos indianos. Eu considero que a CLT foi importante em 43, mas isso em 1943, o mundo mudou muito de lá para cá. Considerar como isso intocável, como se fosse uma vaca sagrada dos indianos, que ninguém pode mexer, é evidentemente um verdadeiro absurdo. Nós temos que mexer. Mas existem as pessoas, os sindicatos, aqueles que, enfim, de certa forma, formaram uma concepção de que tem que endeusar, como se tivesse que lançar incenso diariamente a um texto de 1943, como se fosse aquilo que foi conquista na época, tem que se adaptar à modernidade, à complexidade mundial e permitir, porque a CLT hoje, a meu ver, o esquema trabalhista, a meu ver, é responsável por 12 milhões de desempregados.
Não são os empregadores que são responsáveis por 12 milhões de desempregados. É exatamente essa rigidez de uma legislação trabalhista que cria ônus enormes aos empresários e, ao mesmo tempo, lhe ganha tantos direitos quase sem deveres por parte daquele que tem que trabalhar, faz com que efetivamente há um desinteresse em conseguir, enfim, na medida do possível, é preferível a robotização a utilizar a mão de obra, porque isso traz enormes problemas em cada contrato de trabalho. E quando a justiça de trabalho começa, o cidadão tem direito a R$5 mil de indenização trabalhista e R$1 milhão por danos morais. Um conceito de direito civil foi trazido pela Justiça do Trabalho e tudo se alega como se fosse um dano moral, trazendo, portanto, uma insegurança enorme em qualquer contrato do trabalho. Então, a reforma trabalhista é fundamental, mas nós temos que vencer todos os anticorpos daqueles que consideram intocável e que foram criando direitos sobre direitos, e as pessoas passam a ter tantos direitos e ficam desempregadas. Passam a ter, teoricamente, direitos que não podem exercer, que os próprios empreendedores têm receio de terem empregados e vão cada vez mais para soluções de automatização. Então, dentro desse campo, a reforma trabalhista é fundamental. Mas precisaríamos mudar também a cabeça de muitos daqueles que se consideram efetivamente os pais de um direito do trabalho ultrapassado, sem perceber que nenhum país do mundo tem o nível de encargos trabalhistas que o Brasil tem, como demonstrou José Pastore, um dos maiores economistas do Brasil, especialista em relações de trabalho, quando comparou os encargos trabalhistas de todos os países do mundo com o Brasil. E viu que o Brasil é o país que dá mais encargos trabalhistas e, ao mesmo tempo, mais insegurança nas relações de trabalho entre empregador e empregado. O senhor tem toda a razão. Precisamos de uma reforma trabalhista. Doutor Ives, agradecemos a sua atenção, a gentileza de atender a Voz do Campo e muito obrigado aí, um Feliz Natal, um ótimo 2017 para o senhor e a família. Igualmente a todos os meus amigos da Voz do Campo.